E já está com a gente na linha o senador gaúcho Paulo Paim, senador do PT. Boa tarde, senador. Boa tarde, Toline. Então, senador, como é que está o clima em Brasília envolvendo há uma série de pautas de interesse do Planalto que, segundo o cronograma do governo, devem ser enfrentadas ainda neste primeiro semestre, mas uma delas se impõe e vem sendo marcada por uma imensa polêmica, que é a questão do veto do presidente Jair Bolsonaro a um item ali da lei que estabelece a questão orçamentária e que trata especialmente sobre a questão das emendas impositivas, que na prática representam um valor além do já aplicado hoje por parlamentares, com necessidade obrigatória de execução do Palácio do Planalto. O cenário para o governo federal aí no Senado, me parece, é bem mais favorável do que o desenhado hoje na Câmara dos Deputados. Com certeza, Thalina. Até porque os senadores, nesse aspecto, eu diria, tem uma posição de muito equilíbrio, né? Todos nós sabemos que já houve aí na reforma da Previdência um leilão aí de emendas para aqueles que principalmente defenderam, e as notícias estão em todo o Brasil, e aprovaram a reforma da Previdência. Agora, qual o debate? Que eu estou muito preocupado, porque eu vejo uma parafernália desse debate, desse estado de 30 bi. Mas 30 bi para quem? Para ficar na mão do relator, que por sua vez não deixa de ser da base, e para fazer a distribuição que melhor entender. Eu confesso que tenho uma visão, porque o que acontece hoje, para quem é governo, poderá acontecer amanhã para quem é oposição, quem é hoje oposição, né? Eu nunca vi uma iniciativa como essa de dizer que 30 bi ficariam na mão do relator para fazer a distribuição. E é uma distribuição que nós sabemos que é perigosíssima também aqui nesse parlamento. Eu conheço bem esse parlamento. Os amigos do rei, digamos, aqui de dentro, é que seriam os mais contemplados, e para mim ninguém teria que ser contemplado. Se a emenda impositiva já está assegurada, as emendas de cada parlamentar, como é que chama? Esse bombom, bota bombom nisso, né? De 30 bilhões de reais, que ficará sob a critério do relator para fazer a distribuição, eu acho muito pesado, né? Acho muito pesado. E para ser coerente, eu que já fui em situação, eu sou oposição, eu acho que isso compete muito mais depois do orçamento aprovado. Se já tem as emendas impositivas dos parlamentares, eu falo com modo de tranquilidade, porque as minhas eu mando para 497 municípios. Todos os 497 recebem no mínimo 2 emendas igual, 250 mil todo ano. Mas as emendas que estão carimbadas pela própria legislação vigente. E quem vai? Esses 30 bilhões é 30 bilhões à parte, viu? É a parte que seria distribuído conforme os interesses mais próximos daquele que está com o poder de decidir. Dizem que o presidente atual teria feito um acordo no passado, não sei se fez, mas eu, se fosse presidente, nunca faria um acordo como esse. Nunca faria um acordo como esse, que você, tudo sem limite, né? Da onde você destina a verba, e repito isso, hoje o presidente atual se chama Jair Bolsonaro. Bom, daqui 4 anos, o presidente pode ser Ciclano ou Beltrano. E daí vai continuar nessa visão de que os 30 bi são mais bem aplicados na mão do relator ou na mão do presidente eleito? Esse é o debate que está dando, e por isso essa enorme confusão que está montada aqui no Congresso. Agora já fala em dividir 15 bi para um, 15 bi para outro. Sim. A minha parafernália é a mesma. Só vou complementar o raciocínio, porque nós estamos aqui discutindo a MP 905. Isso sim é um desastre, retira direito dos trabalhadores de todas as áreas. É uma salada de fruta de tanta coisa numa mesma MP. Tanto que ela chegou aqui no fim do ano passado e até hoje não foi ainda votada por tanta confusão que ela gera. Era para gerar hoje, enfim, conseguimos fazer um movimento
para jogar para terça-feira da semana que vem, que vai ser votada. Mas eu não vejo o mesmo apreço na 905. Estou falando dos parlamentares. Só para situar os ouvintes, senador Paulo Paim, a MP 905 é a MP que estabelece aqui o programa verde e amarelo. Explica um pouquinho para os ouvintes quais são os itens mais polêmicos dessa medida provisória, que na prática representa um pouco mais uma extensão do que já foi feito na reforma trabalhista. Exatamente. Ela faz de novo 136 alterações na própria CLT. Então ela aprofunda a questão da própria reforma trabalhista que já houve na época do governo Temer, né? E vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, o trabalho aos domingos e feriados. Nós já derrubamos aqui, numa MP da Liberdade Econômica, que só mediante negociação, como é hoje, ninguém proíbe, já tem uma lei que regulamenta, tanto que o comércio, na maioria das cidades, ele é aberto no domingo. Agora, nessa, ele além de liberar geral, ele faz que a própria indústria, calcula uma forjaria, uma fundição, poderão trabalhar, inclusive em feriados e domingos, e não é que vão gerar mais emprego, é simplesmente o cara troca. Em vez de descansar no domingo, ele vai, ou no feriado, ele vai descansar na segunda, na terça ou na quarta. Não tem mais hora extra, não gera emprego, e só quem optar por esse caminho, se isso for aprovado, vai ganhar aquele que é o empreendedor, e o trabalhador, mais uma vez, paga a conta. Vou dar outro exemplo. O adicional de periculosidade hoje é lei, está consagrado, é 30% o adicional. Muito bem, quem entrar no contrato verde e amarelo vai ganhar 5%. Aí como tu explica que na mesma área de risco, no mesmo perigo, na saúde, para a vida, alguém porque é mais jovem, vai estar ganhando 5%, e o que está lá, digamos, com 5 anos, que seja a diferença, ou 3 ou 4, vai estar ganhando os 30%. A própria rescisão de contrato, você perde parte dela, quem entra nesse sistema. A carga horária, aqui trata na MP, inclusive para bancário, alterando a fórmula de cálculo para efeito de número de horas que poderá trabalhar, inclusive em fim de semana, não tendo que passar na negociação coletiva. Tudo isso veio dentro da MP. Trata de microcrédito, acaba praticamente com a fiscalização dos auditores fiscais nas empresas em relação à segurança e evitar acidentes no trabalho. Olha, o 13º, as férias, você vai poder parcelar. Você sabe como é que é isso, né? Se parcelar, incorpora no salário e adeus. Então, aquele 13º que o cidadão recebia para efeito de ter pelo menos um fim de Natal, um fim de ano, primeiro do ano melhor, vai incorporar. O cara vai dizer, olha, você vai entrar numa empresa, o teu salário aqui, digamos, é R$ 1.300, mas já está incorporado aqui o teu 13º e também as férias. E com o tempo desaparece. Nós sabemos muito bem como funciona isso. O fundo de garantia de 40% na hora da rescisão vai para 20%, os fundos de garantia mensal, em vez de 8%, vai para 2%. Enfim, é uma retirada enorme de direitos. Tem uma que é mais grave que eu vou falar agora. O empregador deixará de pagar os 20% sobre a folha para a Previdência, pois fizeram uma reforma dizendo que a Previdência está falida. Mas nessa modalidade, ele deixa de pagar os 20% e o desempregado, que tiver desempregado, o seguro-desemprego, ele vai passar a pagar de 7,5% a 8,1% para a Previdência. Então, quem está desempregado vai pagar e o empregador que mantém os seus trabalhadores deixará de pagar os 20% sobre a folha. Eu não tenho nada contra desonerar, desde que mostre outra fonte de recurso para que a Previdência não quebre, porque se quebrar como eles querem, nós vamos para a capitalização. Se ir para a capitalização, quem está ouvindo para entender o que é a capitalização, significa uma poupança individual de cada um. Bom, para isso eu não preciso mais. É o fim da Previdência e se isso tudo fosse consumando. E claro que a gente vai ficando cada vez mais preocupado. Eu estou apresentando um voto separado, estou cuidando dessa briga, dessa 905, que é chamada verde e amarela, né? Onde eu digo que deduzam de contribuições a pagar ao governo, mas não deduzir da Previdência e do salário do desempregado.
Agora, senador, em função de alterações que foram feitas pelo relator da MP, a votação prevista para hoje acabou ficando para a próxima semana. Qual é a perspectiva de votação desse texto, que todos esses pontos, especialmente esses mais polêmicos que o senhor mencionou agora, continuem incluídos no texto, ou há alguma possibilidade de alteração que, diferentemente da reforma da Previdência e da própria reforma trabalhista, que ganharam muitos holofotes e atenção da opinião pública, essa MP meio que está avançando sem ganhar, digamos, o devido debate, pelo menos no âmbito da população brasileira. Está bem camuflado na 105. Tanto que eu fiz uma audiência pública na segunda para discutir o relatório na comissão que eu presido, que é a CDH, e veio uma série de perguntas que tem pelo e cidadania. Por que ninguém fala nessa 905 o que vocês estão falando aí? Por que não é divulgado? Não é divulgado porque não há interesse em divulgar, porque é, de novo, retirar direitos dos trabalhadores de todas as áreas, né? Bancária prejudicado. Bom, na principal, depois, claro, eu vou explicar o que pode avançar, na principal acabava, inclusive, com a profissão de jornalista, de radialista, de psicólogo. Acabava com 12 profissões, e são 200 chamadas regulamentadas, registradas, né? E eu perguntei para eles, no dia 1 do debate, então me diga, por que escolheu esses 10, 12? Se eram 200, foi sorteado? Não souberam me dizer exatamente nada. Daí perguntei também para o secretário da Previdência, que é o Marinho. Digo, Marinho, você não tá achando que vocês estão caminhando para um tipo de uberização? Não tem nada contra quem trabalha em Uber. Trabalha que está desempregado, não tem emprego, tem que fazer aquilo, né, que necessita. Mas eu queria que as pessoas trabalhassem e tivessem direito. Eles, olha, isso eu não vou poder te responder, eu só disse isso. Teve um outro convidado deles que falou, para ver a gravidade da situação, o importante hoje não é ter emprego ou trabalho, tem que ter ocupação. Aí eu briguei a responder que no tempo da escravidão tinha ocupação, e os escravos recebiam uma refeição por dia, em tese era isso. Mas agora, ficando no eixo da tua pergunta, dizendo que, não, o relator, e hoje conversamos com ele novamente, ele apresentou primeiro um parecer com algumas alterações, diminuindo o prejuízo. Agora ele apresentou outro, uma correção no relatório dele, e são dos motivos que nós dissemos que não tem como votar sem ler esse outro relatório, e por isso conseguimos fazer que ele adiassem para terça-feira. Ele atenua algumas coisas, né? Tem o chamado acidente de transcurso, de trajeto, né? Entre a casa e o emprego. Isso ele acabou fazendo uma pequena alteração, mas que não é pior que se comparar com a situação que nós saímos da reforma da Previdência. A questão dessa, que é gravíssima, essa do desempregado ter que pagar 7,5 até 8,1 de percentual sobre aquilo do seguro-desemprego, ele pelo menos votou que é optativo, o que o desempregado, no momento, ele pode optar ou não. Eu me preocupo muito com o optativo, porque na hora de dar um emprego, o empregador pode dizer, como é hoje, o fundo de garantia por tempo de serviço, né? Você pode optar ou não pelo fundo. Só se você não optar pelo fundo, tu teria estabilidade depois de 10 anos. Todo mundo, entre aspas, obrigado a optar pelo fundo. Então, essas opções, como estão colocadas, não resolve muito. E a questão da fiscalização, que é os fiscais do trabalho, fica ainda muito, muito, muito longe daquilo que queremos. Fizemos um acordo, eu apresentaria um voto separado, fazendo todas as mudanças, né? Para ter uma ideia, o meu voto em separado tem uma altura de 4 dedos de papel, ali onde eu explico cada artigo do 136, o que eu acho que pode ficar e o que não deve ficar. Ali tem também... Senador, eu estou estourando o meu tempo aqui. Não, eu sei disso. Eu preciso encerrar, mas nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa MP e na semana que vem nós fazemos um novo contato para averiguar como é que está a votação e as possibilidades de alteração deste relatório da medida provisória do Programa Verde e Amarelo. Eu agradeço, Aline. Abraço a todos. Muito obrigada, senador. Valeu, tchau.